Olá pessoal, mais um vídeo, mais uma aplicação do conceito de integral, ok? Vamos falar aqui sobre a seção 6.5 do nosso livro texto, tá? Seção 6.5, uma aplicação bem interessante, tá? Que é o valor médio, vamos colocar aqui, de uma função, ok? A essência da seção é a seguinte, se, por exemplo, a gente tem n valores reais, por exemplo, y1, y2, yn, tem n números reais, ok? N números reais. O que seria o valor médio entre esses n números reais, né? O que a gente chama de média, né? Então, a gente não tem muita dificuldade para definir a média, né? Ou seja, a média entre eles, o valor médio deles, é exatamente definido pela soma deles, dos n valores, né? Então, estou somando os n valores e dividindo pelo número de termos que eu estou considerando, tá? Então, numa notação aqui, eu estou somando os y's, né? Só que daí eu vou dividir isso por n, ok? Então, isso é o que a gente entende por valor médio ou a média entre n números reais, de acordo? Isso aí eu acho que não tem segredo para ninguém, né? Agora, observe o seguinte problema, tá? Vou tentar explicar o que a gente está criando aqui. Suponha que você tem um sensor de temperatura, então vamos medir, por exemplo, a temperatura de alguma coisa, tá? Por exemplo, medir a temperatura de uma cidade no intervalo de 24 horas, né? Tem muitas coisas que a gente pode medir a temperatura e de uma forma quase que contínua, tá? O que eu vou fazer aqui, eu vou supor então que eu estou medindo a temperatura no intervalinho desde o 0 até 24 horas, tá? Então, aqui no eixo Y, a gente está marcando a temperatura, tá? E no eixo X, que seria o X, a gente está marcando o tempo, medido em horas, tá? A temperatura em graus, ou o que queira, tá? Então, vamos supor aqui, então, que a temperatura, ela no t igual a 0, ela era 0, ela faz isso, ó. Supõe isso. É quase como um contínuo, né? Um contínuo de temperaturas, ok? Então, esse sensor foi marcando a temperatura em cada instante de tempo, ok? Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai marcando as temperaturas. E vamos supor que o que foi observado foi exatamente essa curva vermelha, tá? Aí vem uma pergunta. Qual seria a temperatura média, né? Ou o valor médio dessas temperaturas? Ok? Como que a gente calcularia, né? Observa que a gente pode até perceber que aqui você tem uma temperatura mínima, né? Vamos chamar aqui de Tmin, né? A gente já viu esses problemas de achar máximo e mínimos de funções, né? No intervalo 0 a 24 horas, tá? E aqui você tem um Tmax, ok? Não sei se vocês concordam, né? Deve existir uma temperatura média entre Tmin e Tmax. Qual seria essa temperatura média, né? Então, onde ela estaria aqui? Será que estaria aqui, mais ou menos? Né? Então, qual seria a T média? Tá? É isso que a gente gostaria de analisar, tá? Nessa seção. Obviamente que como eu tenho um contínuo de temperaturas aqui, né? É isso que eu estou visualizando. Muito provavelmente a gente vai ter o conceito de integral sendo envolvido aí, né? Nessa conta para buscar essa temperatura média, ou a média das temperaturas aí. Ok? Então, vamos um pouquinho para frente, tá? O que eu vou fazer é... Eu vou apresentar o problema aqui. Vamos supor, então, que a gente tem uma função f. Essa função é definida num certo intervalo AB. No primeiro momento, eu vou pedir só que ela seja definida, nem vou pedir continuidade, tá? Claro que se ela for contínua é melhor, porque daí eu tenho existência aí de algumas coisas, por exemplo, a integral, né? Uma função contínua no intervalo AB, né? Ela é integrável, né? Ok? Então, vamos ver aqui. Vamos supor aqui que eu tenho isso. Tá? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Vamos pegar o intervalo em AB. Tá? E vamos supor que eu tenho alguma coisa desse tipo aqui, ó. Então, o ponto A, né, a função é definida, tá? Então, em todos os pontos do intervalo AB, eu tenho uma imagem, tá? Então, vamos supor que ela faz isso aqui, ó. Essa é a função, tá?
protótipo aí de função. Tá? O que eu gostaria? Eu gostaria de buscar o valor médio dessa função. Como que eu vou fazer? Eu vou usar o que eu acabei de falar há pouco, né? Que se eu tiver um número finito de números, eu sei calcular o valor médio. Se eu tenho um número infinito de números, como esse caso aqui, né? Eu tenho um contínuo aqui, né? Mais que infinito, tem um contínuo de números, eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar. Vou aproximar de que jeito? Vocês já vão perceber que tem muito parecido com o que a gente fez aí com problema de área, problema de volume, né? Ok? A mesma estratégia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu intervalinho AB e vou dividir ele em N subintervalinhos. Velha história de sempre. Ok? Para fazer isso, então, vamos marcar aqui, vou dividir aqui em N subintervalinhos. Fui lá, estou dividindo. Então, particionei meu intervalinho AB, né, em N subintervalinhos. A ideia é que esse N seja grande, tá? Agora, cada subintervalinho vai ter o tamanho Δx, ok? E a gente sabe quanto que é esse Δx. É exatamente o tamanho do intervalo original, que é B menos A, dividido por N. Ok? Então, cada subintervalinho, mesma história de sempre, né? Ou eu posso escrever os extremos dos subintervalinhos aqui, né? X1, X0 é o A, X1, X2, X3, e vou andando. Vou pegar aqui o intervalinho genérico, xi menos 1xi, que é o iésimo subintervalinho, tá? E vou andando ainda mais, e esse cara aqui é o meu xn. Ok? Agora, o que eu vou fazer? No iésimo subintervalinho, vou pegar aqui, e no iésimo subintervalinho, eu vou escolher um elemento amostral. A gente já fez isso várias vezes, né? Que eu vou chamar de x estrela. O que eu quero que vocês observem, né? Se você pegar um n grande, o Δx é pequeno. Então, essas subdivisões aqui, na verdade, elas são bem pequenininhas, tá? O que eu quero dizer aqui, de alguma forma, é o seguinte: se você pegar um x1 estrela aqui dentro, um x2 estrela aqui dentro, um x3 estrela aqui dentro, ou seja, eu estou pegando um cara em cada um desses intervalinhos. Se o n é grande, eu estou pegando bastante gente. E essa bastante gente, ou seja, a união dos x estrelas, vai dar uma amostra bem interessante do meu intervalinho AB, né? É uma amostra, de certa forma. Tá? Então, à medida que o meu n cresce, tá? Eu vou pegando cada vez mais x estrelas, tá? Que na verdade são pontos amostrais aí do intervalo AB, ok? E claro, eles refletem bem o intervalo AB, tá? Então tá ok. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui no primeiro subintervalinho o que eu chamo de x1 estrela, peguei aqui no segundo x2 estrela, né? No terceiro eu peguei x3 estrela, no iésimo eu peguei x estrela, tá? E aqui no enésimo eu peguei o xn estrela, tá? Qual é o meu objetivo? O objetivo é buscar o que seria o valor médio, né? O f médio dessa função aí, ok? Dessa função que foi dada. Será que quanto é? Não sei, mas eu vou aproximar isso. Vou aproximar de que jeito, tá? Então, vamos ver. Nesse primeiro subintervalinho aqui, eu peguei um x1 estrela, tá ali. No segundo, x2 estrela, x3 estrela. No iésimo, eu peguei um x estrela, tá? E fui fazendo isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no iésimo a imagem desse x estrela. Na verdade, eu vou fazer isso para cada subintervalinho, tá? Fui lá e peguei essa medida aqui. Essa medida é exatamente o f de x estrela. Só que isso eu faço para cada subintervalinho, né? Então, f de x1 estrela, f de x2 estrela, ok? F de x3 estrela, f de x4 estrela, f de x5 estrela, f de x6 estrela, f de x7 estrela, ok? Até que no final, f de xn estrela. Se eu estou querendo uma aproximação do f médio, qual é uma estratégia? Eu vou pegar e vou pegar o f de x1 estrela, vou somar com f de x2 estrela, vou somar com o f de x estrela, até a soma com f de xn estrela. Então, para melhorar aqui, eu nem vou deixar esse parcial e já vou somar com f de xn estrela. Só claro, eu vou pegar a soma de todos eles e vou dividir por ele. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho a média dessas imagens.
Tá? Parece razoável que, se o n for grande, os elementos amostrais x estrela, eles formam uma boa amostra do intervalo AB. Então, quando eu faço essa conta aqui, eu não tô com o F médio exato, mas eu tenho uma aproximação razoável. Tá? E à medida que o meu n cresce, essa aproximação aqui vai começar a chegar próximo do que seria, com exatidão, né? Quem seria o F médio. Ok? Então, a estratégia que a gente faz é exatamente essa daqui, ó. Né? A gente escreve o F médio como sendo o limite, quando n tende a infinito, dessas somas. Ok? E claro, como nas outras sessões, a gente gostaria que esse limite aqui fosse um limite de somas de Riemann, né? Então, vou ter que ajustar isso aqui para entender essa soma aqui como uma soma de Riemann e tentar interpretar esse limite aqui como uma integral. Tá? É o que a gente vai fazer agora. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho o limite, quando n tende a infinito. Tá? Eu tenho aqui 1 sobre n, somatório, i variando de 1 até n, de f de x estrela. Ok? Só que observa, não está aparecendo o ΔX aí, né? Nessa soma. Porque para ter uma soma de Riemann, isso aqui não deveria estar aqui, e aqui eu teria que ter um ΔX, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode fazer ele aparecer, né? E de que jeito, né? Então, o ΔX é b menos a sobre n. Ok? Então, esse 1 sobre n que aparece aqui, eu posso substituir como... Então, isso daqui é equivalente a dizer que 1 sobre n é exatamente ΔX sobre b menos a. Ou seja, peguei esse cara e passei dividindo. Então, eu fiquei com 1 sobre n igual a ΔX sobre b menos a. Está aqui. Então, eu vou substituir esse cara aqui por ΔX dividido pelo comprimento do intervalo. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Isso aqui eu consigo escrever desse jeito. Ó. Limite, quando n tende a infinito, tá? É ΔX dividido por b menos a, soma i de 1 até n de f de x estrela. Agora, observa, esse ΔX, ele independe do i, porque ele é constante. Então, eu vou passar ele multiplicando cada termo aqui do somatório. Tá? Então, o que eu posso fazer é apagar esse cara aqui, colocar o 1, e aqui vem o ΔX. De acordo? E agora, observa o seguinte. Esse 1 sobre b menos a é constante, então eu posso tirar do limite, né? É 1 sobre o comprimento do intervalo. E o que vai sobrar? Vai sobrar o limite, quando n vai para o infinito, dessas somas de Riemann, de f. Ou seja, isso é exatamente a integral definida de a até b de f de x. Ok? Então, observa, o que a gente acabou de concluir? Vamos colocar de outra cor aqui, tá? O que a gente acabou de concluir? Que o f médio, né? Claro, se ele existir, obviamente, né? Estou trabalhando com funções bem comportadas, tá? Ele vai ser exatamente 1 sobre b menos a, integral de a até b de f de x dx. E eu quero fazer um comentário aqui, tá? Deixa eu só voltar um videozinho. Quando a gente tinha um número finito de números reais, como que a gente achou o valor médio, o y médio aí? A gente somou todo mundo e dividiu pelo número de elementos, né? Por n. Olha só aqui. Como a minha função f agora é uma função que está definida num contínuo, né? No intervalo contínuo AB, certo? O f médio, eu estou somando a f no intervalo AB, ou seja, estou somando todo mundo, né? No intervalo, e estou dividindo pelo comprimento do intervalo. Ok? É um resultado bacana, né? Para vocês que estão estudando cálculo e estão vendo aplicações, né, daquele conceito integral, já percebe que tem uma aplicação bem interessante aí. Tá? Então é isso aí. O valor médio de uma função no intervalo, o f médio, né, é dado exatamente por essa expressão aqui. Tá? Agora fazer uns exercícios, tirar alguns resultados, tá? E essa é mais uma aplicação, novamente vendo que a gente usou a mesma metodologia. Tá? E, claro, perceber que essas somas aqui são interessantes, né? Em vários problemas que pintam aí, problemas geométricos, problemas da engenharia. A gente vai ver alguma coisa física também, ok? É isso aí. Então...
Vamos avançar um pouquinho mais. Primeiro exemplo. Vamos supor que você tem uma função. Qual a função? f de x igual a x quadrado. Qual intervalinho que eu estou interessado? No intervalinho de menos 1 até 2. Ok? Então vamos ver o que eu estou querendo aqui. X, y, aqui eu estou menos 1, aqui está o 2. Tá? A imagem do menos 1 é 1, ela cai, né? Derivada zero aqui no ponto 0. E daqui a imagem vai estar lá no 4, né? Ok? Deixa eu apagar um pouquinho aqui. A imagem está lá no 4. O que eu estou querendo? Ou o que eu estou percebendo? Né? Vamos colocar aqui esse intervalinho que me interessa. Tá? Para cada x nesse intervalinho, eu tenho as imagens, que é exatamente o x ao quadrado. Então, você está enxergando aqui essa curva. Ou seja, você está enxergando aqui as imagens, né? Para cada cara aqui você enxerga uma imagem, ok? O f médio, na verdade, é uma tentativa de buscar um valor médio aí das imagens, ok? Se a gente fosse... Ó, aqui está o 1, aqui está o 4, né? Se a gente fosse observar assim, meio dar um chute, né? Será que esse f médio seria maior que 1 ou menor que 1? Né? Se eu fosse tentar marcar o f médio é um número que eu vou marcar aqui, nesse eixo aqui. Ó. Com certeza o f médio vai estar entre 0, que é o valor mínimo, e o 4, que é o valor máximo. Então o f médio está aqui dentro. Será que ele está onde? Né? Então essa é a pergunta. Aonde está o f médio? E é isso que a gente está querendo fazer aqui. Tá? Então, é só fazer uma conta. O que é o f médio? É 1 dividido pelo comprimento do intervalo, ou seja, 2 menos menos 1. Então, vamos colocar aqui, 2 menos menos 1. Integral de menos 1 até 2 da função. Então, observe, o que vai interessar para a gente muito é esse número aqui. E quem é esse número aí? Vamos ver aqui quem é esse número. É exatamente, a gente já estudou isso, né? Nesse caso aqui, essa areazinha, né? Então, esse número é importante. Então, eu vou pegar essa área e vou dividir pelo comprimento do intervalo. É isso que a gente tem como valor médio, ou f médio, para essa função. Ok? Então, agora observa que a conta é relativamente simples, né? Eu tenho aqui 1 dividido por 2 menos menos 1, ou seja, 1/3. Primitiva de x quadrado, x ao cubo sobre 3, calculada de menos 1 até 2. Ou seja, o nono que multiplica 2 ao cubo menos, vamos apagar aqui, 2 ao cubo, menos 1 ao cubo. Teorema fundamental do cálculo, né? Então, 1/9 que multiplica é 8 menos 1. Ou seja, 9 sobre 9, 1. Ok? O que o resultado está dizendo para a gente é que o f médio é exatamente esse cara aqui. Tá? Aqui, ó. Beleza? Então, deixa eu só pegar aqui. Vamos tirar esse cara daqui, tá? O f médio é isso aqui. É isso que está dizendo, tá? Então, o valor médio dessa função, nesse intervalo, é exatamente o ponto 1, tá? De alguma forma, eu queria fazer um comentário aqui num cantinho, né? Deixa eu só fazer esse comentário aqui, ó. O que é o f médio, né? É exatamente 1 sobre b menos a, que multiplica a integral de a até b, de f de x dx, né? Se a gente pegar esse cara aqui e jogar para cá, vamos fazer isso. Vamos pegar esse cara aqui e jogar para lá. O que a gente tem? Com f médio que multiplica b menos a, é exatamente a integral. Então, você observa o que a gente está querendo aqui. Essa integral é essa área em amarelo. O que é o f médio, né? Se você pegar o f médio vezes b menos a, você tem aqui a área de um retângulo de base, o intervalinho AB, seja B menos A, seja daqui até aqui, e a altura F médio. É como se essa área aqui, ó, certo? Que está aqui, eu tentasse escrever ela como a área de um retângulo. Uma área desse tipo aqui, ó. Tá? Se a gente for fazer isso nesse caso, vamos pegar aqui uma canetinha maior, eu vou marcar o retângulo aqui, ó. Essa base aqui, ela tem medida 3. A altura dela é 1. Se vocês pegarem a área desse retângulo aqui, dá quanto? Dá exatamente
quanto que dá a área desse retângulo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se essa medida é 3, tá certo? Como o f médio é 1, então essa área desse retângulo é 3, ou seja, coincide com a área da integral. Tá? Então esse valor f médio é um valor interessante, né? Que faz com que a integral de a até b de f de x coincida com a área de algum retângulo. Já que a base tem que ser o intervalo AB, certo? Então o f médio que vai dar a altura. Espero que vocês tenham compreendido aí a minha explicação. De acordo? Mais alguns comentários, tá? Na verdade não é um comentário, agora um belo resultado, mas vale o comentário, tá? Esse resultado, vamos mudar aqui, é chamado teorema do valor médio para integrais. Tá? Só vou fazer um comentário com vocês aí, tá? Suponha que você tem uma função f que é contínua em AB, tá? Suponha isso. Suponha que você tem uma função f que é contínua em AB, tá? Só isso. Vamos colocar de outra cor aqui. O que o teorema fundamental do cálculo nos diz? Que essa função aqui, ó, definida desse jeito aqui, ó, eu vou somar de a até x, f de s ds, tá? Com x maior ou igual que a e menor ou igual que b. Então, olha só, se você pegar uma função f contínua no intervalo fechado limitado a b, no teorema fundamental do cálculo, a gente mostrou que essa função f grande, definida desse jeito, que são aquelas áreas parciais, ok? Claro, com x entre a e b, né? Essa função f grande, ela é uma função derivável e, mais do que isso, ela é uma primitiva da f pequena. Foi isso que a gente viu lá no teorema fundamental do cálculo, né? Então, do teorema fundamental do cálculo, a gente viu que essa função f grande, definida desse jeito, nesse intervalo, é uma primitiva da função f pequena naquele intervalo. O que eu estou dizendo aí? Que se você pegar essa função f grande e derivar, ela coincide com a função f que foi dada para todo x no intervalo AB. Ok? Então, isso está dizendo para a gente o quê? Que essa função aqui, ela é derivável no intervalo fechado limitado a b. Tá? Isso é um conceito que a gente viu em qual seção, né? Então, teorema fundamental do cálculo, seção 5.3 da nossa discussão. Tá? Agora, olha só como que as coisas casam, né? Vamos pegar agora o teorema do valor médio. Qual é a seção? É a seção 4.2, aplicações da integral, que diz o seguinte para a gente: se você tem uma função derivável no intervalo fechado limitado a b, ok? Se você tem uma função derivável no intervalo fechado limitado a b, então, o que o teorema diz? F de b menos f de a dividido por b menos a coincide com a derivada da função f em algum c do intervalo AB, certo? Isso está dizendo para a gente que se você tem uma função f grande nesse caso, derivável, essa função é derivável? Sim. O teorema fundamental do cálculo diz que sim, certo? Então ela é derivável. Então eu posso aplicar o teorema do valor médio. Em qual intervalo? No intervalo AB. Se eu pegar a inclinação da reta secante, que passa em a f de a, b f de b, a inclinação é essa. O teorema do valor médio diz que essa inclinação coincide com a derivada da função f em algum ponto. Ok? Então, olha só. Isso é um resultado lá da seção 4.2. Vamos tentar interpretar agora esse resultado aqui. Tá? Isso é uma verdade. Tá? Então, vamos lá. O que isso está dizendo para a gente, então? Quem é f de b? F de b é a integral de a até b, né? Então, integral de a até b, de f de s ds, menos. Quanto é f de a? F de a é a integral de a até a, ou seja, é zero. É igual f' de c. F' de x é a f pequena de x. Então, f' de c vai ser exatamente a f pequena no ponto C. Certo? E esse carinha que era b menos a, eu passei para lá multiplicando. Ok? Então, olha só. O que a gente tem aqui? Vamos tirar esse cara e vamos
ressaltar essa informação aqui, ó. Tá? Se você tiver uma função contínua no fechado limitado a B, o teorema fundamental do cálculo diz que essa função, definida a partir da f pequena, né, naquele intervalo, ela é derivável, e mais que isso, é uma primitiva da f pequena naquele intervalo. Já que essa função f é derivável, no intervalo fechado limitado a B, eu apliquei o teorema do valor médio para dizer que sempre tem um cara lá dentro do intervalo AB, que a derivada do cara coincide com a variação média da função naquele intervalo, né? Isso aqui é a variação média da função no intervalo. Reescrevendo isso aqui, eu obtive isso, tá? E essa é a parte interessante, né? O que eu obtive, então? Eu obtive que a integral de A até B, de f, vamos colocar x de volta aqui, tá? Porque é o índice só. Isso é f de c que multiplica p menos a. Esse f de c aqui, quem é? É exatamente o nosso f médio, concorda? Porque a gente acabou de ver há pouco que a integral de a até b de f de x dx, eu sempre consigo escrever ela como b menos a vezes um f médio, onde esse f médio é o valor médio da função. E o que a gente está vendo agora é que esse f médio, ele é assumido por f em algum c do intervalo AB, tá? E esse resultado é chamado teorema do valor médio para integrais, tá? Então, o que o teorema do valor médio para integrais diz para a gente? Que se você tiver uma função f contínua em AB, então a integral de a até b de f de x dx sempre é a f em algum ponto, esse cara é algum ponto do intervalo AB, certo? Vezes b menos a. E obviamente que esse cara aqui, a gente não sabe quem é o ponto, né? Teria que trabalhar um pouco, mas ele existe. Esse cara aqui, esse C, é exatamente a imagem inversa, né, do f médio. Tem que cuidar aí, tá? Porque... Mas enfim, existe sempre pelo menos um C, né? Então, a imagem inversa do f médio, claro que ela pode ser mais do que uma nesse caso, tá? Na verdade, pode ser uma infinidade, né? Basta, por exemplo, se a função f for uma constante, então todo ponto do intervalo AB vai satisfazer isso, né? Ok? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se a f de x for uma certa constante, vamos colocar aqui uma constante, então a integral de a até b de f de x dx é a integral de a até b dessa constante, tá? dx. Isso aqui é a constante que multiplica b menos a. Tá? Agora observa que essa constante é exatamente o valor médio da função, certo? E essa constante é a f de qualquer cara, né? No intervalo AB, ok? Então por isso que eu falei imagem inversa, né? Antes, tá? Mas enfim, esse é o resultado. Isso é o teorema do valor médio para integrais, tá? Até fazer um comentário, vocês que estão vendo esse vídeo, tá? Dentro do cálculo, a gente aprendeu alguns resultados bacanas, tá? Desde lá do início, né? A gente viu o teorema do confronto, é um resultado legal. Isso quando estava trabalhando com limites. Depois que entrou o conceito de continuidade, a gente viu o teorema do valor intermediário, né? Daí foi avançando, pintou daí derivadas, daí a gente viu o teorema do valor médio. Depois foi avançando um pouquinho, pintou o conceito de integral, daí de repente veio o teorema fundamental do cálculo, que relaciona o cálculo diferencial com o cálculo integral. E agora avançamos mais um pouquinho, né? E chegamos agora no teorema do valor médio, só que para integrais. Eu diria que são 5 resultados bem bacanas que acabam ajudando a gente a articular nossas ideias, né? Ok? Dá um poder muito forte para a gente para argumentar. Beleza? Então isso aí é só um comentário, tá? Agora, vamos fazer uma outra observação, acho que essa é uma observação interessante, tá? Vamos supor que a gente está trabalhando com uma partícula ou um objeto, né, em movimento retilíneo, tá? Vamos colocar aqui, isso é importante. Beleza? E vamos supor que esse objeto, no intervalinho de tempo, vamos colocar aqui T1, T2, tá?
é conhecida a velocidade dele. A gente conhece V de t, tá? Então, a gente conhece V de t com t no intervalinho T1, T2, tá? Se eu chegasse e perguntasse, nesse intervalinho T1, T2, qual foi a velocidade média da partícula? Qual a velocidade média da partícula nesse intervalo? Então, a gente vai lá e escreve, né? A velocidade, vamos colocar aqui, média, é exatamente o quê? A gente pega a velocidade no T2, perdão, velocidade não. A gente pega a posição no T2 menos a posição no T1 e divide por T2 menos T1, ok? Isso é velocidade média, né? Ou seja, eu pego o deslocamento aqui, o S de T2 menos S de T1 e divido por T2 menos T1, ok? Perfeito? Então tá. Aqui, claro, eu estou supondo aqui, obviamente, que a velocidade é positiva sempre, né? Porque senão eu teria que pegar a distância percorrida aí, tá? Então, aqui eu estou supondo que a velocidade é sempre positiva, tá? Então, vamos supor que você tem um objeto em deslocamento, tá? Poderia ser um veículo, ok? Tá? E vamos supor que a velocidade aqui nesse caso, é sempre não negativa, tá? Isso é uma coisa... Opa! Beleza? Então, a velocidade V de t é conhecida, né? Ok? Então, a velocidade média é exatamente, nesse caso, o S de T2 menos o S de T1 vai ser exatamente a distância percorrida, que aí coincide com o deslocamento, né? Ok? Dividido pelo tempo, T2 menos T1, tá? Então, isso é importante, essa hipótese é importante. De acordo? Agora, qual seria a média das velocidades? Que a gente acabou de ver há pouco, né? A média das velocidades, que seria aquele V médio, né, seria igual a quem? A gente vai pegar 1 dividido por T2 menos T1, né? E vai somar de T1 até T2, V de t dt, né? Ok? Então, a média aqui das velocidades é exatamente, vou somar de T1 até T2 as velocidades e dividir pelo comprimento do intervalo. Só que olha só, claro, aqui também eu estou supondo que esse campo de velocidades aqui não pode ser qualquer função, tá? Vamos supor que a V é contínua, por exemplo, tá? Então, vamos supor que eu estou trabalhando aqui com V também contínua, ok? Para não ter problema. Então, isso aqui está bem definido, ok? E agora observa que eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Por quê? Porque se eu conheço V de t, a primitiva de V de t é exatamente o S, né? Então, isso daqui é exatamente 1 sobre T2 menos T1, né? O S de t é uma função cuja derivada é V de t, então é primitiva, calculado de T1 até T2. Ou seja, eu tenho 1 sobre T2 menos T1, que multiplica S de T2 menos S de T1. O que eu obtive aqui? A velocidade média. Tá? Então, para esse caso específico, onde eu tenho um campo de velocidades não negativo, né, o V médio, tá? O V médio coincide com a velocidade média da partícula. Tá? É mais um comentário, né, aplicaçãozinha rápida aí do que a gente fez. Beleza? Eu acho que essa é a essência, tá? E talvez agora para fechar, vamos fazer um exercício. Deixa eu ver se tenho... vamos fazer um exercício, que é um exercício do nosso livro texto, tá? E esse exercício, na verdade, ele apresenta para a gente um modelo de temperatura e uma determinada cidade, tá? Certo? Por um período de 24 horas, tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que a temperatura em uma certa cidade é 20 mais 6 vezes seno de πt sobre 12, tá? Isso aqui parece razoável, né? Eu tenho uma constante, 20, e aqui eu tenho oscilações em torno dessa constante, né? Então, modelos de temperatura às vezes têm um formato desse tipo. E é claro que aqui eu tenho questões de frequência, e teria que estudar um pouquinho, ou verificar um pouquinho esse modelo, né? Qual que é muito provavelmente o período dessa função deve ser 24 horas, ok?
Mas, enfim, o modelo de temperatura é esse, tá? Para uma determinada cidade. Se você agora observar a temperatura desde as 9 horas até as 21 horas, certo? Então, esse é o intervalo de observação. Você vê que a temperatura varia seguindo essa regra, tá? Então, uma sugestão para vocês vai lá no GeoGebra, escolhe esse intervalo aqui, tá? Lá no GeoGebra. Escolhe esse intervalo aqui e plota as temperaturas, tá? Obviamente que o exercício pede para você calcular qual seria a temperatura média, ok? Ou a média das temperaturas, né? Nesse intervalo de tempo. E, claro, como que a gente faz essa conta? 1 sobre 21 menos 19, que é 12, de acordo? Eu vou integrar agora de 9 até 21 a função temperatura, que é 20 mais 6 seno πt sobre 12 dt. Perfeito? E agora, se a gente quiser avançar um pouquinho, agora é a conta, né? Então, observa, eu tenho, vamos fazer essa continha aqui, eu tenho 1 sobre 12, que multiplica, vamos lá. Eu estou primeiro integrando 20 de 9 até 21, então essa integral vai ser exatamente 20, que multiplica 21 menos 9. Certo? Pode fazer a conta, né? Quando integra uma constante no intervalo, é exatamente a constante vezes o comprimento do intervalo, tá? Mais 6 vezes integral de, perdão, não é de 6, é de 9, né? De 9 até 21, ok? Aqui eu tenho seno de πt sobre 12 dt. No final das contas, eu preciso fazer essa conta aqui. Todo o resto já está feito, né? Aqui eu já sei quanto dá, que é 6 vezes, aqui é 1 sobre 12. Tá? Para fazer essa conta aqui, o que eu preciso, no primeiro momento, vamos fazer essa continha aqui, eu preciso da primitiva de seno de πt sobre 12. Essa primitiva eu consigo fazer de cabeça, e vocês têm que se exercitar a fazer essa conta de cabeça. Por quê? Tá, vamos colocar aqui um menos na frente, e aqui eu já vou colocar 12 sobre π. Por que eu estou falando isso? Porque se eu preciso a primitiva do, por exemplo, seno de AX dx, a primitiva do seno de x é menos cosseno de x, só que agora eu estou multiplicando por uma constante. Então, isso aqui vai ser menos cosseno de AX. Só que se você fizer a derivada, já que eu estou falando primitiva, vai ficar a derivada do cosseno é menos o seno, então esse cara vai ficar mais, certo? Só que vai ficar seno de AX, só que tem que multiplicar pela derivada do AX, né? Que é A, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dividir por A. Concorda? 1 sobre A. Daí vai funcionar. Então, é isso que eu fiz aqui. Qual é a primitiva do seno? É menos o cosseno. Só que aqui eu tenho o cosseno de uma constante, né? Que é π sobre 12 vezes t. Então, vai ser a constante, só que eu tenho que dividir pela constante. Ou seja, dividir por π sobre 12. Ou seja, multiplicar por 12 sobre π. Tá? Quem não curte muito essa conta, outra estratégia vai lá e faz mudança de variáveis, né? Seção 5.5. Faz U como sendo π sobre 12t. Se U é π sobre 12t, quem é o du? É exatamente π sobre 12 dt. Agora você vem para cá e migra, né, as variáveis. Então, tem o seno de U vezes o dt. O dt está aqui, ó. Quem é o dt? É 12 du sobre π. Então, 12 du sobre π. Perfeito? Agora, 12 sobre π, primitiva de seno de U, que é cosseno U negativo. Ou seja, menos 12 sobre π, cosseno de π sobre 12t. De acordo? Então, é isso aí. Tá? Então, o cálculo dessa primitiva não é tão complicado, mas tem que ser feito, tá? Beleza? Então, vamos só fazer a continha aqui rapidamente. Essa conta aqui é 20 vezes 12, né? Então, aqui eu tenho 20 vezes 12. De acordo? Se você pegar 1 sobre 12 e multiplicar por 20 vezes 12, esse cara vai sumir com esse. Então, sobra 20.
E quando você pega 1 sobre 12 e multiplica por 6, dá meio. Então, o que eu tenho aqui? 20 mais meio disso aí. Tá? Facilita um pouco, né? Então, agora eu tenho 20 mais meio. Eu preciso da primitiva disso. A gente acabou de falar que é menos cosseno de πt sobre 12, só que multiplicado por 12 sobre π. Agora, esses dois caras aqui vai dar 6, né? Então, vamos colocar aqui já 6 para não atrapalhar nossa conta. 6 sobre π. Tudo isso calculado de 9 até 21. Agora, 20 menos 6 sobre π, que multiplica cosseno 21π sobre 12. 21π não, 21π sobre 12 menos cosseno de 9π sobre 12. Certo? O que eu fiz aqui, né? O 21 aqui entrou no t, o 9 entrou no t. Teorema fundamental, você tem que subtrair. Agora, 21 sobre 12 é 7 quartos, não é? Então, esse cara aqui divido por 3 em cima e embaixo, eu tenho aqui 7 quartos. E a mesma coisa aqui, 9 sobre 12, 3 quartos. Perfeito? Agora eu preciso fazer essa continha aqui, né? Ok? Vamos lá só colocar o círculo trigonométrico aqui, tá? Rapidamente. Lembrando que π sobre 4 está aqui, né? É esse arco aqui, é a metade de π sobre 2, né? Então aqui eu tenho π sobre 4, tá? Então observa, e tanto o seno quanto o cosseno do π sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2. Só que nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 vezes o π sobre 4. Então eu tenho aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então o que acontece com o cosseno? É menos raiz de 2 sobre 2. Então esse cara aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Agora, quando você olha esse cara aqui, eu tenho 7 vezes π sobre 4. Então, eu tenho vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, quanto que é o cosseno? Exatamente raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, esse cara aqui é a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, quanto que vai ficar essa conta agora? 20 menos 6 sobre π vezes, eu tenho raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, 2 vezes raiz de 2 sobre 2, ou seja, raiz de 2. Perfeito? 20 menos 6 raiz de 2 sobre π. Unidade de temperatura aí, né? Ok? Então, sempre lembrar que quando você está trabalhando com uma integral, né? Então, uma integral, a unidade depende do que você está somando, né? Aqui eu estou somando temperaturas, certo? Beleza? Então, a unidade aí tem que cuidar, né? O que eu estou somando, né? Na verdade, aqui é temperatura, só que eu estou multiplicando por tempo, mas eu estou dividindo por tempo. Então, o resultado todo aqui é temperatura, tá? Então, o resultado é isso aqui. Isso é o valor médio, a temperatura média, né, na cidade. Ok? Nesse intervalinho de tempo aqui, de 9 até 21 horas. Beleza, gente? Então, acho que é isso aí, tá?